vocês daqui a pouco, é fazer uma expressão mamilar. E quando sai algum fluido de coloração avermelhada, esverdeada, a gente também tem que ficar um pouco mais atento que pode ser que tenha algum problema. Não necessariamente que seja câncer, mas pode ser alguma doença da mama também. Só um minutinho. Buracos, né, também. Protuberância, é como se formasse um carocinho assim do lado ou em qualquer parte da mama. Uma veia, essas veias elas se tornam mais visíveis, você consegue observar que fica mais inchado. Ali, afundamento do mamilo, o mamilo normalmente ele se retrai, ele vai para dentro, e não só o mamilo, muitas vezes a própria areola também ela pode ir para dentro, afundar um pouquinho. Tá? Assimetria, o que é assimetria? Uma mama muito diferente da outra, uma muito maior que a outra. Normalmente a gente já tem uma mama diferente da outra. Mas quando acontece de ter algum sintoma diferente, você consegue visualizar muito mais, assim, olhando no espelho, você já visualiza a diferença muito grande. Pele de laranja. Essa casca de laranja, você começa a observar, você passa a mão, você sente como se fosse a pele de casca de laranja mesmo. É um outro sintoma, um outro sinal. E o nódulo interno. O nódulo, o pessoal fala assim, de fazer o autoexame da importância. Na realidade, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele fala que o autoexame ele tem que ser um exame secundário. Na realidade, ele não serve como diagnóstico. Por quê? Se o tumor for menor que 1 centímetro, a gente não vai conseguir palpar, não vai conseguir sentir. Então, a única forma é o quê? A mamografia, porque a mamografia consegue visualizar as estruturas mais internas. Pode passar para mim, André. Então, o autoexame, na realidade, ele é realizado para quê? Para que a gente possa se conhecer. A gente tem que conhecer o que é normal e o que não é normal na gente. Então, o ideal é o quê? A gente sempre está fazendo esse exame uma vez por mês. Aquelas mulheres que têm menstruação, normalmente marcam 8 dias depois que menstruou para fazer. Porque no período menstrual a mama está inchada, né? A gente tem essas alterações hormonais. A mulher que já não menstrua mais, que entrou na menopausa, vai escolher um dia do mês, por exemplo, todo dia 5 eu vou fazer esse exame. Para quê? Para se conhecer. É observar na frente do espelho como é que está a mama. Normal? É começar a se tocar, a se palpar para ver se está tudo normal. De repente, uma coisa que eu não tinha o mês passado, esse mês surgiu uma coisa diferente. Pelo menos eu vou ter essa noção. Pode passar, André. Então aqui, faço o autoexame da mama 8 dias depois da menstruação, né, ou pode marcar 10 dias depois. Diante do espelho ou durante o banho mesmo, tá tomando banho, fica até mais fácil de deslizar o sabonete para poder sentir as estruturas da mama. Palpitou da mama, verifique se a saída de líquido do mamilo é apertar mesmo o mamilo, para ver se sai algum tipo de secreção. Saiu uma secreção transparente, mais para o leite, leitosa, é até normal. Agora, mudou a coloração, tem que procurar um atendimento para fazer um exame de secreção mamilar, para saber o que está acontecendo. Verifique se há presença de caroço nas axilas. Então, o autoexame também acho que é um exame simples, todo mundo deve conhecer. Sempre vamos colocar a mãozinha atrás da nuca, começar a palpação, sempre sentir o horário e fazer a palpação também da axila. Tá? Isso é um exame secundário, gente, não é exame diagnóstico. Pode passar. Diagnóstico precoce. Mamografia periódica, como eu já falei para vocês, o ideal é uma vez ao ano, né? O autoexame como exame secundário, mas a gente fazia mensalmente, e um acompanhamento de um especialista. Como detectar? A mamografia é o melhor método. A mamografia, o que é? Um raio-x, ele vai tirar um raio-x da mama para poder ver todas as estruturas lá de dentro. Porque se o tumor ele for menor que 1 centímetro, a mamografia vai conseguir visualizar. Ela consegue visualizar milímetros. E as estruturas mais profundas nós não vamos conseguir com a palpação ou com uma ultrassonografia. Por isso a importância da realização anual. Pode passar. Então, é um pouco desconfortável, as pessoas falam, mas é desconfortável, mas é suportável. Né? Rapidinho. Ali só demonstrando como é realizado. Pode passar. E a classificação, né? Que todo mundo pergunta assim, Carol, a mamografia deu BIRADS 1, é alguma coisa? Porque sempre vem classificação BIRADS. O BIRADS ele já pode estar referenciando para a gente qual que é o resultado. No caso, quando dá a classificação que vem no laudo da mamografia, que vocês pegam o resultado, BIRADS 0, ele significa o quê? Que o ideal é complementar com uma
uma ultrassonografia, para poder ver mais as estruturas. No caso BIRAD-Zoom, é que não foi nada encontrado. Está tudo normal, não tem cisto, não tem nódulo, não tem nada. Já na classificação BIRADS-2, ele pode ter achado algumas coisas benignas. Por exemplo, a gente vê resultado assim, casca de ovo, tipo casca de ovo, cisto simples, alguma coisa, é classificado como BIRADS-2, mas benignos, são achados benignos. No BIRADS-3, provavelmente benignos, porém, é necessário fazer o quê? Encaminha-se para o mastologista ou se pede uma biópsia para poder avaliar. No BIRADS-4, a biópsia também tem que ser avaliada. Por quê? Ele pode ser menos suspeito, né? Pode ser menor suspeita, média suspeita ou maior suspeita. Então, normalmente é solicitada a biópsia para poder avaliar. No BIRADS-5, tem uma alta suspeita de malignidade. Então, assim, tem uma probabilidade muito grande de ser o câncer mesmo. E no BIRADS-6, já existe diagnóstico do câncer de mama. Então, é essa classificação que vem nos laudos. Eu coloquei até para vocês entenderem um pouquinho o que significa. Pode passar. Ultrassom de mama. Quando que é solicitado ultrassom de mama? Normalmente é solicitado antes dos 35 anos de idade. Aqueles casos onde a mulher está sentindo alguma coisa diferente, né? Ou de repente ela tem casos na família, ela tem casos de câncer de mama na família, por parentesco de primeiro grau, então o médico solicita, por ela ser mais nova, uma ultrassonografia mamária. Além da mamografia, seu médico também poderá pedir outros exames adicionais, como ultrassom e ressonância magnética. O ultrassom ele pode ajudar a determinar a presença de cistos. Muitas vezes a gente, quando sente alguma nodulação ou algum carocinho, não necessariamente vai ser câncer. Pode ser um cisto simples, pode ser uma displasia mamária por alteração hormonal, ou pode ser a falta de vitamina D ou vitamina E. Então, não necessariamente que eu vou achar um carocinho e vou achar que é câncer. Não, eu tenho que ser investigado. A ressonância magnética ela pode complementar a mamografia e dar um resultado mais específico para mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama. Aí, além da mamografia, acaba fazendo a solicitação da ressonância também por ser um exame mais detalhado. Pode passar. Existem possibilidades de cura? As possibilidades de cura para o câncer de mama estão diretamente relacionadas ao estágio em que a doença é detectada. Tumor menor que 1 centímetro, probabilidade de cura de 95%. Acima, já cai bastante. Cai para 60% a 85%. Quanto mais avançada a doença, mais difíceis são as chances de cura. Contudo, o avanço da medicina oferece cada vez mais opções de tratamentos, o que é extremamente favorável na busca pela cura. Se detectado logo no início, o câncer de mama tem até 95% de chances de cura. Pode passar. Só uma coisa que eu acho que é importante colocar a respeito do exame clínico das mamas, que é realizado pelo profissional médico ou enfermeiro. O exame clínico das mamas é como se fosse um autoexame, só que realizado pelo médico e pelo enfermeiro. E eu vou falar para vocês que é super importante. Eu, quando trabalhava na unidade de saúde, num mutirão que teve de coletas preventivos, eu fazendo o exame clínico de uma paciente, eu consegui palpar um nódulo muito grande e pedi a mamografia por urgência e hoje ela está fazendo tratamento de câncer de mama. E uma outra senhora também, eu consegui fazer a palpação, solicitar a mamografia e o dela também estava no início. Então, o profissional que é treinado, médico ou enfermeira, ele tem essa capacidade de realizar o exame clínico, a palpação, né, e de repente conseguir fazer aquele diagnóstico. Por quê? A gente é treinado e capacitado, a gente sabe como é que é o formato do nódulo, a gente tem essa noção. Então, essa é a importância também de todas as mulheres, acima dos 40 anos, procurar a unidade de saúde que está pedindo para o profissional, no caso a enfermeira mesmo, realizar o exame clínico de mamas, para poder avaliar alguma coisa. E se o tumor for cancerígeno? Determinar o tamanho do estágio, né, através do que? Da biópsia. Raio-x, se for o caso, fotos dos ossos, imagem de ressonância magnética. Tem que ser tudo daí muito bem avaliado. Biópsia da mama. Quando que é realizada a biópsia da mama? A única maneira de identificar se o nódulo é cancerígeno ou não é por meio da biópsia. Essa biópsia ela pode ser por punção aspirativa ou ela pode se abrir mesmo para poder retirar um pedaço do tumor, do nódulo, para poder ser avaliado. Isso significa que será retirada uma amostra do nódulo para análise pelo médico patologista. Essa amostra ela pode ser pequena ou grande. Nesse caso, precisa ser realizada uma cirurgia que irá retirar parte do nódulo, mas é uma cirurgia pequena. Tá?
O resultado da biópsia confirmará se é um tecido canceroso ou não. E caso se trate, irá identificar qual é o tipo de câncer de mama. Existem diferentes tipos e os tratamentos recomendados variam de acordo com o tipo de mama. Lembrando que o tipo mais comum é o carcinoma ductal. Os tratamentos para o câncer de mama. Então a gente tem uma gama de tratamentos. Tudo isso vai depender do tipo, do estágio, da classificação, da biópsia, do resultado e vai depender dos médicos, porque muitas vezes é uma equipe médica, não é só o mastologista, mas é o oncologista, o radiologista. Então tudo isso o pessoal vai sentar para poder ver qual é o melhor tipo de tratamento para aquela pessoa. Então os tratamentos são cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia e mastectomia. Pode passar, André. A cirurgia. Existem também vários tipos de cirurgia. Às vezes é retirado só a parte do nódulo, às vezes tem que se retirar um quadrante da mama, porque a mama da Ivy às vezes é dividida em 4, tem que se retirar um quadrante e a parte de alguns gânglios também. Às vezes é necessário retirar a mama toda, às vezes é necessário retirar além da mama alguns glândulos, alguns gânglios embaixo da axila. Então tudo vai depender da classificação desse tumor. Existem diferentes tipos de cirurgias para a retirada do tumor mamário.